E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais uma aulinha aí de Sociologia, certo? A aula 14, Sociologia e Religião, Conflitos, Etnocentrismo e Preconceitos. Então bora lá? Bom, para a gente começar falando, né, sobre etnocentrismo, preconceito e religião, a gente tem que entender um pouco mais sobre o que, que ele é, a palavrinha, né, etnocentrismo. O professor Felipe Taborda e eu também, a gente já abordou um pouco desses temas em algumas aulas aqui, certo? Mas a gente não aprofundou tanto o tema assim. E aqui a gente precisa dar uma aprofundada para a gente lembrar e gravar bem na nossa cabeça o que que é o etnocentrismo, certo? É, O etnocentrismo ele foi uma linha de pensamento dentro da antropologia, que é uma das áreas de dentro das ciências sociais, certo? Essa área, né, ou esse pensamento do etnocentrismo, ele foi principalmente difundido e foi, vamos dizer assim, utilizado pelo Edward Taylor, pelo Lewis Henry Morgan, se não me engano, e o James Fraser. Esses três autores foram autores que se utilizaram muito do etnocentrismo para eles explicarem o que, que é cultura, certo? Dentro do etnocentrismo, né, quando a gente fala sobre o etnocentrismo e dessa visão etnocêntrica, a visão etnocêntrica ela, ela tem uma visão de que as sociedades, todas as sociedades e todas as culturas, né, elas são uma linha reta, certo? E quem está aqui é mais evoluído e quem está aqui é menos evoluído, certo? Então significa o seguinte, cara. É, Eles falavam que como eles estavam na Europa, eles falavam que como eles estavam aqui, nessa região aqui, do mais evoluído, eles falavam que a cultura deles e a sociedade deles era a mais evoluída, certo? Só que quando eles viam outras sociedades ou viam outras culturas, né? Seja com estudo de campo, coisa que não era muito feita por esses autores, ou seja por revisões bibliográficas, que era muito mais feita por eles, né? Eles consideravam a cultura e a sociedade das outras, né? Sociedades, a cultura e a sociedade, né, dos outros povos como inferiores, porque eles falavam que esses povos ainda estavam na barbárie, né? Enquanto eles eram seres já evoluídos socialmente e culturalmente. E eles falavam que a sociedade era uma linha reta porque eles achavam que a evolução ela era reta, certo? Era uma linha reta de evolução, certo? Então, a concepção do pensamento etnocêntrico é colocar você, ou as coisas que você pensa, ou a sua cultura, ou a sua sociedade, como se ela fosse a melhor e a maior, e o restante das outras culturas e das outras sociedades como inferiores, certo? Então a gente tem que entender que o etnocentrismo dentro do âmbito religioso, ele é uma concepção a qual as pessoas, elas acham que a religião delas é a qual está falando a verdade, ou é a religião que leva o caminho, né? É o verdadeiro caminho para a iluminação, ou para você ter contato com as suas divindades, ou com o divino, ou com o espiritual, certo? Então é algo que está em nós. O etnocentrismo ele sempre esteve em nós, certo? E na religião também não é diferente, né? A religião, algumas religiões e alguns discursos de alguns religiosos pregam muito essa concepção do etnocentrismo, falando que só a sua religião salva, que só o seu Deus salva, né? E considera e descaracteriza qualquer outra religião que foram fomentadas em outras culturas, né? Isso é muito interessante da gente observar e aprender, certo? E a gente tem que entender também um pouquinho do fundamentalismo religioso, né? Eu vou ler aqui. Pode ser encontrado em todas as religiões, em todas as partes da história. No atual contexto, pode ser visto como a interpretação afinco da Bíblia, do Corão, da Torá, por exemplo, onde ações muitas vezes violentas são tomadas contra os que não seguem determinadas crenças
ou tornam afinco estes livros como filosofia de vida, deixando de levar em consideração que o indivíduo vive em uma sociedade plural. Significa o que então? Cara, não adianta você colocar aqui as suas concepções religiosas, sendo que existe uma pluralidade de vida e de religião, entende? Só que algumas pessoas tomadas, né, porque a religião também faz com que a gente tenha um determinado estilo de vida, a gente compra esses estilos de vida e a gente quer defender com unhas e dentes aquilo que a gente acha que é certo, que é correto, certo? Mas a gente fere o outro também, tá? E com isso, né, a gente vendo o que é o etnocentrismo, o que é o fundamentalismo religioso, a gente também vai ver, né, aí os direitos e deveres individuais e coletivos, né? Isso aí está na nossa instituição, né? No artigo 5º, todas são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei, desculpe. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo seguido o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto. Então a gente já sabe que, né, toda essa concepção de que, vamos dizer assim, você pode praticar os seus atos religiosos, né? Que os atos religiosos eles podem ser tanto para dentro dos templos quanto para fora, que ele pode ser feito tanto em comunidade quanto sozinho. Isso está pautado na lei, né? Isso está pautado na nossa Constituição, isso está pautado nos direitos humanos também, certo? Só que o que acontece muitas vezes dentro do Brasil e para fora dele é que a religiosidade do outro não é respeitada, né? Pessoas são agredidas por causa da sua religião, templos são queimados, depredados, roubados, certo? Pessoas são mortas, né? Então, isso é um desrespeito perante a religião do outro, certo? E existem determinadas religiões que elas sempre vão mirar outras religiões, certo? Que elas são de determinadas matrizes ou que elas são de elas têm determinadas visões de mundo ou elas vieram de determinados lugares, certo? Porque lembrando que muitas vezes como a gente tem uma concepção etnocêntrica da religião, a gente tem que lembrar que a gente se embebedou muito da concepção dos outros países, né? Então, significa que a gente vai ter muito preconceito sobre religiões que são de matrizes africanas, né? A gente pode ver que a maioria das matérias que eu coloquei aqui para nós são de religiões de matrizes africanas, onde elas, vamos dizer assim, elas sofrem, né, esse preconceito, tá certo? Para a gente falar de preconceito, né, a gente tem que entender o que é o preconceito. Né? É um juízo feito sobre um grupo antes de qualquer experiência e análise. Tem, portanto, uma função de simplificação ao permitir a implementação de um processo de categorização social e ao fazer apelo a uma causalidade unidimensional. Funciona com base no princípio da generalização. Todo o grupo e cada um dos seus membros indistintamente leva as marcas estereotipadas que o estabelecem numa singularidade. Significa que o preconceito é quando você tem um conceito de algo que você nunca viu, que você não sabe, que, né, você não conhece. E isso é o que acontece muitas vezes. A gente não conhece determinada religião, a gente não conhece determinada cultura, a gente não conhece determinado indivíduo, certo? E a gente vai agir com determinado preconceito para com essas pessoas, certo? E a gente tem que entender também que no dia a dia o etnocentrismo aparece em forma
de discriminação contra pessoas diferentes, né? Então, significa que o etnocentrismo e o preconceito, eles andam juntos. E quando a gente fala de preconceito, a gente tem que lembrar que o preconceito ele é estrutural. Então quer dizer que ele está dentro das estruturas, né? Vocês já viram já aí um pouquinho sobre família, né? Sobre escola, sobre trabalho. Agora a gente está vendo sobre religião. A gente tem que entender que dentro de todas essas instituições sociais, o preconceito ele está lá dentro. Dentro da escola. É uma pergunta que eu faço para vocês, né? Quantos professores pretos vocês já tiveram? Eu vou responder aqui por mim. Na minha vida toda, ao auge dos meus 20 e tantos anos, eu tive 4 professores pretos. 4. O que são 4 professores pretos? Não é nada, entende? Então, o que é o ensino de história, né? Quando a gente não fala da África também, né? Do continente africano, né? Então, a gente tem que entender que o preconceito, seja ele religioso, seja ele racial, seja ele de concepção de gênero, né? Ou de concepção sexual, né? De orientação sexual, a gente tem que entender que esses preconceitos eles estão para dentro das instituições como um todo. Ela é estrutural e ela é cultural acima de tudo, certo? E é por isso que quando a gente fala que o racismo ele é estrutural, a gente tem que entender que no Brasil, né, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Essa reportagem, né, da BBC News Brasil foi feita em 2016, cara. 2016, tá? Mas Racionais, no seu som, capítulo 4, versículo 3, de 1997, fazem 23 anos, só 23 anos, tá? Eles também falavam na letra da música que a cada 23 minutos um jovem negro é morto no Brasil. Aí a gente vai ter um outro cara aí, famoso também, um outro rapper, chamado Djonga, né? Em uma música aí que ele faz, né, parte, chamada Favela Vive 3. Na parte a qual ele canta, ele também fala, né, que a cada 23 minutos um jovem negro é morto no Brasil. Sacou? Isso só faz 2 anos atrás que ele cantou isso. A estatística ela não mudou. E se pá, que a estatística aumentou. Principalmente agora em tempos de coronavírus, né? A estatística ela sempre teve presente em nós, entende? É estrutural, só que a gente nunca ligou. A gente nunca ligou para a morte das pessoas pretas, para a morte das pessoas veladas, para a morte de mulheres, para a morte de pessoas trans, entende? Porque é estrutural e porque a gente normatiza a morte dessas pessoas. A gente normatiza o preconceito. A gente normatiza a morte. Isso que é muito complexo dentro da nossa sociedade. A gente não pode mais normatizar essas concepções, né? A gente tem que olhar para as estruturas que são etnocêntricas e que têm o preconceito dentro dessas estruturas e analisar elas. E também observar que historicamente essas pessoas elas sempre foram oprimidas. O preto no Brasil ele sempre foi oprimido. Desde que o preto chegou daqui, que ele chegou aqui não, né? Que ele foi trazido, né? Que ele foi retirado da onde ele veio, ele foi retirado do continente africano e ele foi simplesmente taxado como um objeto de trabalho sexual. Os homens como um objeto de trabalho e as mulheres como um objeto sexual, certo? Então, nós temos que começar a observar o preconceito e etnocentrismo dentro dos nossos meios sociais. E a gente tem que fazer uma reconstrução histórica e analisar que o Brasil ele foi construído através de sangue de povo preto e de povo indígena, né? O nosso país foi construído debaixo de corpos pretos, né, e de indígenas. E a gente massacrou a cultura dessas pessoas, desses povos, né?
É muito complexo e complicado isso. E é algo pra gente racionalizar um pouquinho. Isso é uma reflexão que eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Façam esse exercício de analisar o que é ser um jovem preto hoje no Brasil, o que é ser uma mulher hoje no Brasil, o que é ter uma concepção de gênero ou de sexualidade diferente daquilo que falam que é normal dentro do Brasil, o que é ser mulher dentro do Brasil. Né? É só uma concepção para vocês começarem a pensar um pouco mais sobre, para a gente parar de ser o centro do mundo ou ser etnocêntrico demais e carregar os nossos preconceitos, né? Porque quando a gente olha para dentro, para os nossos preconceitos e a gente vê o nosso umbigo e a gente vê o quanto o nosso umbigo está sujo por causa desse etnocentrismo, a gente vai começar a perceber os outros também, né? Isso é uma reflexão. Aqui eu vou trazer também para nós algumas músicas, né, que falam muito sobre o racismo estrutural dentro do Brasil e essa forma de preconceito, né, que está enraizada em nós, porque é cultural, é estrutural, né? A primeira música que eu trago para nós é a do MC da Boa Esperança, né? Por mais que você corra, irmão, para sua guerra, vão nem se lixar. Esse é o X da questão. Já viu ele chorar pela cor do orixá? E os camburão, o que são? Negreiros a retraficar. Favela ainda é senzala, Jão. Bomba relógio prestes a estourar. O tempero do mar foi lágrima de preto. Papo reto, como esqueletos de outro dialeto. Só desafeto, vida de inseto, imundo, indenização, fama de vagabundo. Nação sem teto, Angola, Queto, Congo, Soeto, a cor dieto, maioria nos guetos. Aqui ele faz uma reconstrução, né? Onde os navios negreiros que os pretos que ali estavam, que conseguiam se rebelar, eles preferiam afundar um navio e morrer ali. E muitos corpos de pessoas pretas também foram jogadas no mar, entende? Porque não aguentavam, muitas vezes não aguentavam a viagem, porque era uma viagem precária, não tinham alimentação, ficavam presos como animais, entende? Não eram tratados como seres humanos, eram tratados como animais. E quando morriam eram jogados no mar, né? Quando ele fala nação sem teto, Angola, Queto, Congo, Soeto, essas são todas as nações, né? Uma fração, na realidade, né? Das nações do continente africano, né? Que foram trazidas para cá e ficaram sem teto. Outra música que eu trago aqui para vocês, para a gente ter um ponto de reflexão sobre o preconceito dentro do Brasil e o etnocentrismo, é do MV Bill, Falcão. Uma dica aí para vocês, se vocês quiserem assistir, é uma série que o próprio MV Bill fez, que é intitulada Falcão, Meninos do Tráfico. Passou na Rede Globo uma época aí, mas foi muito tempo atrás. Vocês deveriam ser muito jovens na época que passou. É muito interessante, né? Porque ele pega, se não me engano, são 17 jovens que ele pega ali para acompanhar, né? E esses jovens estavam dentro do tráfico de drogas ali, das favelas, dos complexos, e apenas um desses jovens sobrevive. De 17 jovens, um só sobreviveu. Mas vamos pra música. MV Bill Falcão. Jovem, preto, novo pequeno. Falcão fica na laje, de plantão no sereno. Drogas, armas, sem futuro. Moleque cheio de ódio, invisível no escuro, puro. É fácil vir aqui e mandar matar. Difícil é dar uma chance à vida. Não vai ser a solução mandar blindar. O menino foi pra vida bandida. E uma aí que muitos de vocês, né, podem conhecer, que é do Racionais MCs Nego Drama. Essa aqui eu não vou cantar porque ela é muito grande, né? Mas vale a pena, se você não escutou, vale a pena escutar e analisar
esse som, essa música que fala muito sobre o que é ser preto, né, no Brasil. O que é ser preto no Brasil? Um som que foi gravado em 97, né, e que até hoje ele faz total sentido com a sociedade que a gente vive. Pra gente entender que o racismo ele é estrutural e ele continua aí. E as pessoas elas só conseguiram enxergar o racismo hoje porque aconteceu um episódio nos Estados Unidos, né? Mas antes de acontecer nos Estados Unidos, aconteceram vários aqui no Brasil. Só que por a gente normatizar a morte de gente preta aqui no Brasil, a gente nunca teve a sensibilidade de olhar para esses corpos negros mortos. Então vamos lá. Para o preconceito acabar, para essa concepção de etnocentrismo ela acabar, né? A gente tem que entender, né, que somente com políticas públicas efetivas para tentar amenizar e quem sabe um dia acabar com esse ranço que assola a nossa história, denominado preconceito, desigualdade e racismo. É com política pública que a gente resolve isso. Não é mandando policial subir e descer morro toda hora para matar a gente, entendeu? Porque não existe só vagabundo dentro das comunidades. Existem famílias, existem gente de bem lá dentro. Trabalhadoras, muito trabalhadoras, inclusive. Pessoas que estão sobrevivendo. São sobreviventes do inferno. Porque nós, que não moramos nesses lugares, nessas áreas, não sabemos o que é normalizar som de tiro. Para eles escutar som de tiro é normal. Para eles escutar o som de uma mãe gritando por um filho que está morto é normal, entende? Só que nós normalizamos isso tudo porque nós não estamos de frente com aquilo que está acontecendo. A gente só vê as notícias e para nós está tudo normal. E daí a gente fala que o preconceito ele não existe, que o racismo ele não existe, que o que existe é racismo reverso. E que a gente olha para determinadas pautas de políticas públicas, né? E a gente nega elas falando que elas não precisariam existir, né? Como cotas raciais ou sociais, que elas não deveriam existir. Isso é muito complexo de falar. Porque se a gente não tiver políticas públicas, isso aqui ainda vai continuar acontecendo. Mortes em operações policiais aumentam no Brasil apesar da quarentena. A polícia, que é o braço armado do Estado, que deveria ajudar a população carente, sim, que é muito carente, que está morrendo muito por causa do coronavírus, né? Ao invés de subir favela, ao invés de subir morro para ajudar, estão subindo para matar. Pretos e pardos são 78% dos mortos em ações policiais no Rio de Janeiro em 2019. É o negro que sofre essa insegurança, diz mãe de Ágata, que foi assassinada. Então é isso. Nós precisamos observar, ser mais atentos, ter mais sensibilidade. É isso que nos falta. Sensibilidade. Retirar a concepção do etnocentrismo que existe em nós, se colocar no lugar do outro, observar as coisas, se enxergar sim como um racista, mas também tentar se desconstruir, observar que o racismo ele é estrutural, ele é histórico, observar que o povo preto no Brasil sempre sofreu, entende? E que todas as minorias, assim como o povo preto, sempre sofreu preconceito por causa dessa concepção de conjuntura de Estado ao qual a gente formou. Porque o Estado brasileiro é para poucos. As minorias vão morrer no Estado brasileiro. E é isso que a gente está vendo agora com a pandemia. Certo? Então, só para a gente terminar a aula de hoje, né? Eu trouxe algumas referências para nós. Na última página, né, no último slide vão estar
as referências de todos os sites que eu tirei as imagens para fazer a aula aí, né, de todas as matérias dos jornais. Mas aqui eu trouxe alguns autores, né, que eu utilizei para construir essa aula aí e para vocês ficarem ligados, para vocês lerem, se vocês querem conhecer mais e se aprofundar, é muito bom que vocês leiam, né? Que vocês entendam, para nós, né? Não só vocês, para nós, para a gente conseguir se libertar dessas correntes preconceituosas que a gente carrega e que essas correntes não assolam só a nós, mas assolam sim os outros, aqueles que estão às nossas voltas, né? Então é muito importante que a gente tenha conhecimento, né? Que a gente consiga se embebedar de boas fontes para que a gente possa romper correntes, sejam as nossas ou sejam as dos outros, né? Mas, pois bem, vamos lá. Uma das referências que eu utilizei aqui foi a historiadora e antropóloga Lilian Schwartz, certo? Com os livros Espetáculo das Raças, certo? Nem preto, nem branco, muito pelo contrário, e Brasil, uma biografia, certo? Um outro professor formado em sociologia, um cientista social, né? O Kapengele Munanga, certo? Com o livro Negritude e o Negro no Brasil de hoje, certo? O jurista, eu trago o jurista também, Silvio Almeida, com O que é racismo estrutural, certo? Trago também uma escritora chamada Chimamanda Adichie, certo? Ela tem um discurso muito interessante no YouTube chamado Perigo de uma Única História. É muito interessante. Recomendo que vocês vejam. Ele é bem curtinho, ele deve ter uns 20 minutos, mais ou menos. E ele é muito interessante. E o último, mas não menos necessário, Franz Boas, né? Com a mente do ser humano primitivo. Certo? Por que de cada um desses autores? Primeiro que a professora Lilian, né, ela vai trazer para nós toda uma concepção histórica sobre os pretos no Brasil, sobre a construção do Brasil mesmo, sabe? De uma forma a qual ela faz releitura de outros autores, de outros sociólogos e historiadores que falam sobre o Brasil, mas que falavam sobre o Brasil de uma forma muito romântica, muito romancista, e nesses livros que ela traz para nós, não. Ela fala mesmo o que é o Brasil e o que são as mazelas, né, historicamente, né, dos povos pretos, principalmente, né, dentro do Brasil. O Kapengele Munanga, com a negritude e o negro no Brasil de hoje, ele vai falar sobre o que é ser negro no Brasil, né? O que é essa negritude? O que é essa cultura da negritude? O que é ser negro no Brasil? Né? É isso. O Silvio de Almeida já fala tudo. Ele vai explicar para nós o que é o racismo estrutural, como que o racismo estrutural funciona, da onde que ele vem, da onde que ele surge. A Chimamanda Adichie vem com seu discurso, né, de que a história ela não é única, ela não pode, a história ela não é única. A história tem vários lados. Tem vários lados. Que é a mesma coisa que o Franz Boas vai falar, né? O Franz Boas, ele é um dos antropólogos que vai, vamos dizer assim, ele vai ser totalmente contra a ideia dessa ideia do etnocentrismo, entende? Ele vai ser totalmente contra essa ideia do etnocentrismo e ele vai falar que para nós analisarmos a cultura e a sociedade dos outros, a gente tem que analisar a sua história, a sua formação social e cultural. A gente não pode falar que a história é uma linha. A gente tem que falar que são várias histórias, são várias sociedades, são várias culturas. Como que eu posso julgar a cultura do outro pela minha?
Eu tenho que falar da cultura do outro pelos termos da cultura do outro, não é mesmo? É basicamente isso. Certo, gente? Eu espero que vocês então tenham gostado da aula, certo? Se ficou alguma dúvida aí, vocês chegam junto. Todo final de semana eu tô lá para tirar dúvidas com vocês, certo? Um abraço e é nóis.